Isto vai doer. Mas é verdade. Há mães que amam os filhos e há mães que competem com eles. Se a tua mãe minimiza as tuas vitórias, compara-te negativamente com outros, ou sente-se ameaçada pelo teu brilho, não estás louco. É inveja maternal. E a Bíblia fala sobre isto. Escolhido de Deus. Para de deslizar o ecrã agora mesmo. Esta mensagem não chegou até ti por acaso. Neste exato momento, enquanto ouves estas palavras, o Espírito Santo está a tocar numa ferida que tem estado escondida debaixo de camadas de culpa, confusão e lealdade mal colocada. Algo que tens sentido durante anos, mas nunca tiveste coragem de nomear em voz alta. Talvez tenhas pensado que eras ingrato. Talvez tenhas acreditado que eras tu o problema. Mas hoje, nesta palavra profética, vais receber clareza. Vais compreender o que tem estado a acontecer na dimensão invisível da tua vida familiar. E mais importante ainda, vais receber permissão espiritual para estabelecer os limites que Deus sempre quis que tivesses. Há um tipo de dor que não tem nome nos dicionários, mas que tem endereço certo no teu coração. É a dor de perceber que a pessoa que te deveria celebrar está secretamente a torcer contra ti. A dor de conquistar algo importante e ouvir, em vez de alegria genuína, um comentário frio, uma comparação cruel, um silêncio pesado. A dor de brilhar e sentir que isso incomoda quem deveria estar orgulhosa. Se ficares comigo até o final desta mensagem, vais entender 3 coisas. Primeiro, o padrão bíblico e psicológico por trás da inveja maternal. Segundo, como discernir entre crítica construtiva e competição disfarçada. Terceiro, como proteger a tua alma sem perder a tua integridade diante de Deus. Agora, antes de continuarmos, preciso que faças algo. Escreve 777 nos comentários. Apenas isso. 777. Este não é um número mágico, mas é um ato de fé. É a tua forma de dizer ao céu que estás a receber esta palavra, que escolhes a verdade mesmo quando ela dói, que estás disposto a ver o que Deus quer mostrar-te. E se esta mensagem tocou algo dentro de ti, escreve também esta frase: eu escolho a verdade que liberta. Carrega no gosto, subscreve este canal e partilha este vídeo com alguém que precise ouvir isto. Não porque eu preciso de visualizações, mas porque há alguém na tua lista de contactos que está neste exato momento a questionar a própria sanidade, a achar que é má pessoa por sentir o que sente em relação à própria mãe. A tua partilha pode ser a intervenção divina que essa pessoa estava a pedir em segredo. Vamos começar pelo sítio mais desconfortável. A Bíblia não romantiza as relações familiares. Ela expõe-nas. E uma das histórias mais perturbadoras do Antigo Testamento está em Gênesis, capítulo 16. Ali encontramos Sara e Agar. Sara, a esposa estéril de Abraão, oferece a sua serva, Agar, ao marido para gerar um herdeiro. Mas quando Agar engravida, algo muda. A Escritura diz que Agar começou a desprezar Sara. Mas olha bem para o que acontece a seguir. Sara, que arquitetou aquele arranjo, que teve a ideia, que empurrou Agar para aquela situação. De repente, sente-se ameaçada, sente-se diminuída. Eu, que faz maltrata Agar, humilha-a, oprime-a ao ponto de Agar fugir para o deserto. Agora presta atenção a isto. Sara não estava zangada porque Agar
fez algo errado. Sara estava zangada porque Agar tinha algo que ela não tinha: fertilidade, juventude, um filho no ventre. E mesmo sendo Sara, a matriarca, a esposa legítima, a mulher da promessa, não conseguiu suportar ver outra mulher prosperar debaixo do mesmo teto. Esta é a anatomia da inveja. Não tem nada a ver com justiça. Tem tudo a ver com comparação. E aqui está a parte que precisa de ser dita em voz alta. Se uma matriarca bíblica, escolhida por Deus, mãe de nações, podia sentir inveja de uma mulher mais nova sob o seu teto, então sim, uma mãe pode sentir inveja do próprio filho. Tu não estás louco. O que tem sentido é real e tem nome. Chama-se inveja maternal. E funciona assim. Enquanto és criança, dependente, pequeno, ela consegue amar-te plenamente porque não representas ameaça. Mas quando começas a crescer, a brilhar, a conquistar, a tornar-te autônomo, algo muda. De repente, a tua luz parece apagar a dela. O teu sucesso parece expor o fracasso dela. A tua alegria parece realçar a tristeza dela. E em vez de celebrar, ela compete, minimiza, compara, sabota subtilmente e fá-lo de formas tão encobertas que tu ficas a questionar-te: será que estou a imaginar? Será que sou eu que estou a ser sensível demais? Não, não estás. O teu espírito está a discernir algo que a tua lealdade familiar não quer aceitar. A psicologia chama a isto dinâmica de rivalidade encoberta. Funciona através de um padrão chamado negação plausível. Ou seja, os ataques são sempre suficientemente subtis para que, se os confrontares, ela possa dizer que estás a exagerar, que estás a ser ingrato, que estás a distorcer as coisas. Por exemplo, tu partilhas uma boa notícia. Foste promovido no trabalho e, em vez de ouvir parabéns genuínos, ouves: ah, que bom! A tua prima também foi promovida o ano passado e recebeu um aumento maior. Ou então, sim, mas agora vais ter ainda menos tempo para a família. Não vais, ou esperemos que consigas manter-te lá. Que essas coisas às vezes não duram. Repara bem. Nenhuma destas frases é abertamente hostil, mas todas elas têm o mesmo efeito. Retiram-te a alegria, colocam uma sombra sobre a luz, redirecionam a atenção para outra pessoa ou para um problema potencial, e deixam-te com uma sensação estranha, como se tivesses feito algo errado ao partilhar a tua vitória. Isto não é amor. Isto é controle emocional disfarçado de preocupação maternal. Vamos mais fundo. C.S. Lewis escreveu, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, que o inferno trabalha melhor quando as pessoas não reconhecem os seus próprios pecados, mas continuam a justificá-los como virtudes. Ele coloca na boca do demônio sênior esta ideia devastadora, faz com que ela acredite que a sua inveja é na verdade preocupação, que o seu controlo é proteção, que a sua manipulação é sabedoria maternal. E ela nunca se arrependerá, porque nunca verá o pecado pelo que realmente é. Isto é exatamente o que acontece na inveja maternal. A mãe ciumenta não vê o próprio ciúme. Ela vê-se como realista, como protetora, como aquela que está a tentar evitar que tu fiques desiludido, e isto cria em ti uma dissonância cognitiva brutal. Dissonância cognitiva é quando a tua mente tem de segurar duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Por um lado,
sabes que o comportamento dela te magoa. Por outro lado, foste ensinado toda a vida que as mães amam incondicionalmente, que deves honrar pai e mãe, que questionar uma mãe é quase blasfêmia. Então ficas preso. Culpas-te a ti próprio. Justificas o comportamento dela. Dizes a ti mesmo que ela tem boas intenções e continuas a sangrar por dentro. Mas Deus não te criou para viver em dissonância. Ele criou-te para viver em verdade. E a verdade é esta: honrar pai e mãe. Como nos ensina Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não significa tolerar abuso emocional. Não significa aceitar manipulação. Não significa deixar que alguém, nem que seja a tua própria mãe, destrua a identidade que Deus colocou em ti. Honrar significa respeitar, tratar com dignidade, prover quando necessário, mas não significa submeter a tua alma a um padrão tóxico de controle e competição. Olha para a história de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. A mãe de Jesus e os seus irmãos vêm procurá-lo, enquanto ele está a ensinar. Alguém diz-lhe: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. É Jesus, o Filho perfeito, aquele que nunca pecou. Responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava a estabelecer um limite. Estava a dizer que a vontade de Deus vem antes da pressão familiar. Esse Jesus, que amava Maria profundamente, estabeleceu limites. Então, tu também podes. Agora vamos falar sobre os sinais concretos. Como é que sabes que o que sentes não é paranoia, mas discernimento legítimo? Aqui estão os padrões. Primeiro, ela celebra os teus fracassos mais do que os teus sucessos. Quando algo corre mal na tua vida, ela está subitamente disponível, calorosa, prestável. Mas quando algo corre bem, ela fica distante, fria ou crítica. Isto não é coincidência. É um padrão, psicologicamente. Isto chama-se reforço seletivo. Ela está, sem se aperceber, a condicionar-te, a associar fracasso com amor e sucesso com rejeição. Segundo, ela compara-te constantemente com outros. E sempre de forma negativa. A tua irmã fez isto. O filho da vizinha fez aquilo. Quando eu tinha a tua idade, já tinha alcançado aquilo outro. Estas comparações não são para te motivar. São para te diminuir. São para garantir que, não importa o que faças, nunca será suficiente. E isto mantém-te num estado perpétuo de insegurança e dependência emocional. Terceiro, ela sabota subtilmente os teus relacionamentos. Faz comentários negativos sobre o teu cônjuge, os teus amigos, os teus colegas. Cria triangulações, dizendo a terceiros coisas sobre ti que te colocam numa posição difícil. Triangulação é uma tática de manipulação onde uma pessoa usa terceiros para controlar ou desestabilizar o alvo. Por exemplo, ela diz à tua irmã: tenho pena do teu irmão. Acho que a mulher dele não o valoriza. E quando chega a ti, nega ter dito tal coisa. Isto cria confusão, divisão e impede-te de ter relações saudáveis fora do seu controle. Quarto, ela nunca pede desculpa de forma genuína. Quando a confrontas, ela inverte.
Tu é que és sensível demais. Tu é que estás a distorcer as coisas. Tu é que tens memória seletiva. Ou então, usa uma falsa desculpa. Desculpa se te sentiste assim. Repara. Ela não está a pedir desculpa pelo que fez. Está a culpar-te por como te sentiste. Isto chama-se invalidação emocional. E é uma das formas mais destrutivas de abuso psicológico. Quinto, ela apropria-se das tuas vitórias quando é conveniente. Em público. Gaba-se de ti. O meu filho fez isto. A minha filha fez aquilo. Mas em privado, minimiza ou critica. Isto não é orgulho maternal. É uso instrumental. Tu és uma extensão do ego dela. Serves para a fazer parecer bem. Mas não tens valor intrínseco aos olhos dela, se identificaste 3 ou mais destes padrões. Não estás a imaginar. Estás a viver numa dinâmica de inveja maternal. E precisas de ouvir isto. Não é tua culpa. Não há nada de errado contigo. Não há nada que possas fazer ou deixar de fazer que transforme uma pessoa ciumenta numa pessoa celebrativa. Porque o problema não está em ti. Está nela. E enquanto ela não reconhecer o próprio pecado, nada mudará. Mas aqui está a boa notícia. Tu podes mudar. Tu podes sair da dança. Tu podes estabelecer limites saudáveis, sem perder a tua integridade diante de Deus. E vou mostrar-te como. Primeiro passo prático. Durante os próximos 7 dias, para de partilhar as tuas vitórias com ela. Simplesmente para. Isto não é castigo. É proteção. Tu não lançarias as tuas pérolas aos porcos. Como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 7. Versículo 6. Então, não lances as tuas alegrias a quem não sabe honrá-las. Partilha com quem celebra contigo. Guarda silêncio estratégico com quem compete contigo. Segundo passo. Identifica as frases que ela usa para te manipular e prepara respostas curtas e firmes. Se ela disser, estás muito ocupado para a família, responde calmamente. Estou a gerir as minhas prioridades da melhor forma possível. E não elabores. Não te justifiques. Não entres no jogo. Quanto mais explicas, mais munição dás. As pessoas manipuladoras alimentam-se de justificações. Dá-lhes factos simples e silêncio digno. Agora vamos olhar para outra personagem bíblica que viveu isto de forma diferente. José. Gênesis, capítulo 37. José era o filho favorito de Jacob. Tinha um manto de muitas cores. Tinha sonhos proféticos. E tinha irmãos que o odiavam por isso. O texto diz claramente. E seus irmãos o invejavam. Mas repara, a inveja não veio de estranhos. Veio de dentro de casa. Veio de quem deveria protegê-lo. E o que fizeram esses irmãos? Conspiraram contra ele. Atiraram-no a uma cisterna. Venderam-no como escravo. E mentiram ao pai, dizendo que tinha sido morto por um animal selvagem. Mas aqui está a reviravolta profética. O que os irmãos planejaram para mal, Deus usou para bem. José acabou no Egito. Foi preso injustamente. Mas Deus estava com ele. E anos mais tarde, José tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando os mesmos irmãos que o traíram apareceram diante dele, pedindo comida durante a fome, José tinha todo o poder para se vingar. Mas não o fez. Disse-lhes em Gênesis, capítulo 50, versículo 20: Vós intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem. Escolhido. O vistou. Se a tua própria mãe tem estado a competir contigo, a minimizar-te, a sabotar-te, Deus está a ver tudo. E Ele não vai permitir que essa inveja destrua
o propósito dele em ti. Pelo contrário, ele está a usar a rejeição dela para te empurrar para o lugar onde deverias sempre ter estado. Longe do controle, longe da competição, no centro da vontade dele. Às vezes, Deus permite que a família te rejeite para que pares de procurar aprovação no lugar errado. C.S. Lewis disse algo poderoso em O Grande Divórcio. Ele escreveu que há 2 tipos de pessoas no final. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. O inferno é simplesmente o resultado lógico de pessoas que recusam submeter-se a Deus e insistem em controlar tudo à volta delas. E aqui está o que precisas de entender. Uma mãe que compete com o filho está a viver no segundo grupo. Está a tentar controlar a narrativa, a glória, a atenção. E Deus não partilha a sua glória com ninguém. Então ele está a fazer algo na tua vida que não depende da aprovação dela. Algo que ela não pode roubar. Algo que, quando acontecer, será inegavelmente divino. Talvez tenhas passado anos à espera que ela mudasse. À espera que ela finalmente visse o teu valor. À espera que ela pedisse desculpa. E essa espera tem te mantido preso. Mas hoje o Espírito Santo está a dizer-te algo. Para de esperar pela validação dela. Ela não tem o que tu precisas. Só Deus tem. E Ele já te validou. Quando Jesus foi batizado no Jordão, em Mateus, capítulo 3, versículo 17, a voz do Pai veio do céu e disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Ainda não tinha pregado nenhum sermão. Ainda não tinha morrido na cruz. Mas o Pai declarou o valor dele antes de qualquer obra. E é isso que Deus faz contigo. O teu valor não depende do que fazes. Depende de quem Ele diz que és. Agora, vamos ser práticos, outra vez. Terceiro compromisso para os próximos 7 dias. Se ela tentar puxar-te para um padrão antigo, competição, comparação ou crítica, não reagas emocionalmente. Responde com uma frase curta e muda de assunto. Por exemplo, ela diz: a tua irmã está a ter tanto sucesso. Não achas? Tu respondes calmamente: que bom para ela. E mudas de assunto. Não entres no jogo. Não te justifiques. Não compares. Simplesmente sai da dança. Isto chama-se não reatividade. E Tishô e é uma das ferramentas espirituais mais poderosas que tens. Vamos agora olhar para Ruth. Livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth era nora de Noemi. Quando o marido de Noemi morreu, e os filhos de Noemi morreram, incluindo o marido de Ruth. Noemi decide voltar para sua terra, e diz às noras para ficarem, para voltarem às suas famílias, para reconstruírem as vidas. Orfa fica, mas Ruth recusa, e diz aquela frase linda: onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mas repara, Ruth não ficou por obrigação emocional doentia. Ficou por lealdade escolhida. Há uma diferença enorme. Lealdade tóxica é quando ficas numa relação porque tens medo da culpa. Porque foste condicionado a acreditar que sair é traição. Porque não consegues imaginar-te fora daquele sistema. Lealdade saudável é quando ficas porque escolhes. Porque há amor recíproco. Porque a relação te edifica e não te destrói. Ruth ficou com Noemi porque Noemi a tratava com dignidade. Mas se Noemi
a tivesse maltratado, competido com ela ou manipulado. Ruth teria a liberdade diante de Deus para estabelecer limites, e tu também tens. Estabelecer limites com uma mãe ciumenta não é falta de honra. É autopreservação espiritual. É proteger o chamado de Deus na tua vida. É recusar permitir que alguém, mesmo que tenha te dado a luz, destrua aquilo que Deus está a construir em ti. E aqui está algo que precisas de ouvir. Deus não vai perguntar-te no final da tua vida se agradaste a tua mãe. Vai perguntar-te se foste fiel ao que ele te chamou para ser. Há uma história, em 1 Reis, capítulo 17, que me parte o coração e me dá esperança ao mesmo tempo. É a história da viúva de Sarepta. Havia fome na terra. O profeta Elias foi enviado por Deus a uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela estava a preparar a última refeição para ela e o filho antes de morrerem de fome. Elias pediu-lhe que fizesse primeiro um bolo para ele. E prometeu-lhe que, se ela o fizesse, a farinha e o azeite não acabariam até Deus enviar chuva. Repara no que Deus está a pedir. Ele está a pedir-lhe que ponha a palavra profética antes da necessidade emocional imediata. Que confie numa promessa invisível, em vez de se agarrar ao pouco visível que tem. E ela fez. E a Escritura diz que a farinha nunca se acabou e o azeite nunca faltou. Escolhido. Isto é o que Deus está a pedir-te agora. Põe a palavra profética antes da necessidade emocional de agradar a tua mãe. Confia na promessa de Deus sobre a tua vida. Mesmo que isso signifique desapontar quem espera que continues pequeno, dependente e controlável. Quando fizeres isso, vais descobrir que Deus supre o que a família não pode dar. Quarto passo prático. Durante os próximos 7 dias, identifica uma área da tua vida onde tens estado a pedir permissão emocional a ela para seres feliz. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja uma mudança de carreira. Talvez seja simplesmente a liberdade de tomar decisões sem te sentires culpado. E toma uma decisão pequena, mas simbólica, nessa área, sem pedir a opinião dela. Isto não é rebeldia. É maturidade. É reconhecer que és adulto diante de Deus e responsável pelas tuas próprias escolhas. Vamos falar agora de algo que ninguém quer dizer, mas que precisa de ser dito. Algumas mães nunca mudarão. E tu tens de fazer as pazes com isso. Não podes forçar arrependimento. Não podes forçar crescimento emocional. Não podes obrigá-la a ver o que ela fez. E passar a vida à espera disso é dar-lhe um poder que ela não merece. A tua paz não pode depender da transformação dela. Tem de depender da rendição tua a Deus. Tens de chegar ao ponto onde dizes: Pai, eu liberto a minha mãe para as tuas mãos. Não vou mais tentar mudá-la. Não vou mais esperar que ela se torne o que nunca foi. Vou honrar-la à distância. Se necessário, vou respeitar-la no que for possível, mas não vou mais sacrificar a minha saúde emocional e espiritual no altar da lealdade tóxica. E quando chegares a esse lugar de rendição, algo poderoso acontece. Deus começa a trazer para a tua vida mães espirituais, mulheres mais velhas, sábias, que celebram o teu crescimento, que oram por ti sem agenda, que te corrigem com amor, não com inveja. O apóstolo Paulo fala disto em Romanos capítulo 16, versículo 13, quando saúda Rufo e a mãe dele, que também era mãe para ele. Paulo tinha família biológica, mas encontrou família espiritual. E tu também vais encontrar. Deus nunca te deixa órfão. Deixa-me falar diretamente contigo agora sobre o peso que tens carregado. Tu tens andado com um peso
que não é teu. O peso de manter a paz. O peso de gerir as emoções dela. O peso de ser suficiente. O peso de provar o teu valor. E esse peso está a esmagar-te. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está a dizer-te: larga o jugo da aprovação humana. Larga o jugo da culpa manipulada. Larga o jugo de tentar ser perfeito para alguém que nunca ficará satisfeito. E toma o meu jugo. O jugo de saber que és amado, escolhido e suficiente, exatamente como és. Quando fazes essa troca, o peso cai. E pela primeira vez em anos, consegues respirar. Aqui está a quinta e última instrução prática. Nos próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de pegares no telemóvel, antes de leres mensagens, antes de começares o dia, diz em voz alta: eu sou filho de Deus. O meu valor não depende da aprovação de ninguém. Eu escolho a paz hoje. Parece simples, mas é revolucionário, porque estás a reprogramar a tua mente. Estás a substituir a voz crítica dela pela voz verdadeira do Pai Celestial. E com o tempo, essa nova voz torna-se mais alta do que a antiga. Agora vou fazer algo. Vou orar por ti. E enquanto ouves esta oração, se puderes, fecha os olhos, respira fundo e recebe: Pai Celestial, venho perante ti, agora, em nome de cada pessoa que está a ouvir esta palavra. Senhor, tu vês, tu sempre viste. Viste cada lágrima derramada em silêncio, cada vitória minimizada, cada momento em que esta pessoa foi feita sentir-se pequena por alguém que deveria fazer sentir-se grande. Viste a confusão, a culpa, o peso emocional de tentar amar alguém que compete em vez de celebrar. É tu, Senhor. Não estás em silêncio. Tu estás a falar agora. Estás a dizer: eu vejo-te. E conheço-te. E nada do que aconteceu contigo passou despercebido aos meus olhos. Pai, peço agora mesmo cura profunda. Cura para as feridas que nem sequer têm nome. Cura para a criança interior que cresceu a sentir-se em competição constante. Cura para o coração que aprendeu a esconder as vitórias para não incomodar. Senhor, restaura a identidade desta pessoa. Que ela saiba, não apenas intelectualmente, mas no fundo da alma, que é tua filha, teu filho, escolhido, amado, celebrado por ti, que nenhuma voz humana, nem mesmo a voz de uma mãe, tenha mais poder do que a tua voz sobre a vida dela. Pai, dou-te também esta mãe, porque ela também está ferida. Ela também carrega dor não resolvida. E por mais que o comportamento dela seja errado, ela é tua criação. Então peço, Senhor, se ainda houver tempo, se ainda houver abertura, que toques no coração dela, que quebres as fortalezas de inveja, de competição, de insegurança, que ela veja o que tem feito, que se arrependa, que procure reconciliação verdadeira. Mas se ela não o fizer, Senhor, liberta esta pessoa da necessidade dessa mudança, dá-lhe paz mesmo sem o arrependimento dela. Dá-lhe a capacidade de honrar a distância, de perdoar sem voltar à dinâmica tóxica.
Senhor, levanto agora o futuro. Peço que tragas para a vida desta pessoa mães espirituais, mentoras, mulheres que vejam o ouro e o chamem para fora, que celebrem sem competir, que corrijam com amor, que sejam espelhos saudáveis do que o amor maternal deveria ser. E peço também que, se esta pessoa um dia for mãe ou pai, quebre este ciclo, que nunca repita o padrão, que crie filhos livres, celebrados, seguros, que a maldição geracional pare aqui. Pai, dá sabedoria para os próximos passos, sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando simplesmente estabelecer limites silenciosos, quando estar presente e quando proteger a própria paz. Dá coragem, porque vai ser difícil. Vão tentar fazer esta pessoa sentir-se culpada. Vão dizer que está a ser ingrata. Vão virar outros membros da família contra ela. Mas tu, Senhor, és o Deus que honra quem escolhe a verdade, mesmo quando a verdade custa. Então dá fortaleza, dá descanso, dá a certeza profunda de que esta pessoa não está a andar sozinha. E finalmente, Pai, traz justiça, não vingança, justiça. Que o nome desta pessoa seja vindicado, que a verdade venha à luz, que aqueles que têm estado cegos vejam, que aqueles que têm participado na dinâmica tóxica acordem, e que esta pessoa viva para ver o dia em que tudo o que foi roubado seja restaurado, multiplicado, transbordante, em nome de Jesus. Amém. Deixa-me dizer-te o que aprendi com esta história. Com todas estas histórias, aprendi que Deus nunca nos pede para tolerar abuso em nome do amor. Aprendi que honra não é o mesmo que submissão cega. Aprendi que há limites sagrados. E estabelecer luz não é pecado. É sabedoria. Aprendi que, às vezes, o maior ato de fé é decepcionar as pessoas certas para agradar a Deus. E aprendi que, quando és rejeitado por quem deveria aceitar-te, é porque Deus está a abrir espaço para algo maior do que alguma vez sonhaste. Agora, pergunto-te diretamente: tu vais continuar a viver à espera da aprovação dela, ou vais finalmente escolher a liberdade que Jesus já pagou por ti? Esta é a tua encruzilhada. Este é o teu momento. E eu acredito que, se chegaste até aqui, se ouviste esta palavra até ao fim, é porque já sabes a resposta. Já sabes o que tens de fazer. Só precisavas de permissão. E aqui está ela. Deus dá-te permissão para seres livre, para estabeleceres limites, para deixares de carregar o peso emocional dela, para viveres a vida que Ele desenhou para ti. Não a vida pequena e controlável que ela quer que vivas. Escreve 777 nos comentários agora. E escreve também: a minha liberdade começa hoje. Carrega no gosto. Subscreve. Partilha este vídeo com alguém que está a carregar este mesmo peso, porque há milhares de pessoas que precisam de ouvir que não estão loucas, que o que sentem é real, que há saída, e que Deus nunca, nunca, nunca as abandonou. Vai em paz. Escolhido. A tua história não termina na rejeição dela. Começa na aceitação dele. E isso muda tudo.